saudável, mais equilibrada, em busca de qualidade de vida, está no ar o Edição Saúde. Confira agora os destaques do programa de hoje. Lavar as mãos repetidamente, medo de se contaminar o tempo inteiro, exagero de uma doença que não aparece da noite para o dia. Eu tenho urgência de ficar livre disso, principalmente porque já faz mais de um ano que eu estou longe do meu filho. Pânico, quando a ansiedade chega a um nível de desespero que provoca sintomas reais. E a sensação que você tem na hora é que você está tendo um ataque do coração. O Edição Saúde começa agora. Aí eu verifico as coisas sem parar. E aí eu nunca consigo sair de casa sem antes verificar várias vezes as janelas, se eu fechei o gás, a luz, a água. E eu tenho muito medo de doenças, micróbios e bactérias. É muito mais forte do que eu. Eu tenho que contar tudo, o tempo todo, desde manhã até de noite. Todo mundo tem suas manias. Verificar se o gás está mesmo desligado. Somar os números da placa do carro da frente. Contar degraus. Já tive mania de, se eu batia a mão numa perna, tinha que bater na outra, foi difícil de sair. Mania de números ímpares, eu só podia contar ímpar, não podia ter nada par, mas aí até consegui tirar. A ciência descobriu que realmente a mania pode mesmo acabar desenvolvendo uma grave doença. Eu tenho a mania de limpeza, em questão de cumprimentar as pessoas, em tocar qualquer coisa, no ônibus, no sentar, a dificuldade muito de sentar no ônibus ou de sentar na casa de alguém. Por diversos motivos ainda não totalmente esclarecidos, as manias podem desencadear um mal conhecido cientificamente como transtorno obsessivo compulsivo ou simplesmente toque. É a repetição de pensamento, né? A repetição de ideias, né? É a obsessão e a ritualização, são de morte mesmo, muito forte. É um pensamento, uma preocupação repetitiva com contaminação. Em qualquer superfície que eu toque, isso é a obsessão. O comportamento, eu vou me lavar frequentemente, exageradamente, muito mais do que o necessário. É a compulsão. O toque, ele é uma doença do medo. Então, a pessoa, quando ela lava demais a mão, para tirar germes da mão, ela tem medo de ser contaminada e morrer. O toque foi descrito pela primeira vez em 1838 por um psiquiatra francês. Atualmente, só no Brasil, quase 5 milhões de pessoas sofrem com essa doença. Se você pegar uma população adulta, para cada homem afetado tem uma mulher afetada. Mas os homens, o início mais frequente é na infância e as mulheres mais no início da idade adulta. Durante um tempo da minha adolescência e já para a juventude, assim, eu percebia que eu não estava legal, que eu não estava conseguindo, que eu estava começando a perceber que tinha alguma coisa diferente de mim, mas com essa dificuldade de perceber, principalmente entender as coisas, eu toquei a vida para frente. Eu tentei namorar, eu tentei fazer amizades e tudo, que por mais que eu conseguisse ver que não desse certo, eu não percebia que não estava dando certo. O toque, ele não vem com pensamentos positivos. É sempre uma questão negativa. A gente não sabe exatamente quais são as causas. A gente sabe que existe um componente genético, não necessariamente hereditário, de ser herdado. Herdado com certeza, mas às vezes a pessoa não tem história familiar e desenvolve a doença também, porque alguma coisa aconteceu no plano biológico que deixou ela vulnerável para desenvolver o transtorno, o que vai somar com algum fator ambiental. Esse fator ambiental pode ser psicológico, pode ser traumático, pode ser infeccioso até. O tempo é um fator que ajuda a determinar se a pessoa tem ou não tem toque. Quanto tempo do dia daquela pessoa ela gasta fazendo aqueles comportamentos, né? Então, se são alguns minutos por dia, se são horas, se ela falta ao trabalho para fazer as manias. Quando toma muito tempo, quando interfere claramente num estudo, num trabalho, num relacionamento familiar, e quando traz sofrimento para a pessoa, aí provavelmente a gente está falando da doença, do transtorno. O sofrimento, ele vem de origem diferente, mas a grande maioria, o sofrimento é muito parecido. O sofrimento pela perda profissional, pela perda familiar. Eu acabei separando da minha família por causa disso. Depois de um tempo eu percebia que aquilo estava prejudicando o meu filho.
A única coisa que eu conseguia pensar em fazer assim era me separar, porque eu via que eu era uma ameaça para ele, para minha mulher. Na maioria das vezes, as pessoas com toque sabem que seus pensamentos obsessivos são sem sentido e exagerados e que seus comportamentos compulsivos não são realmente necessários. Isso é o que causa maior sofrimento. Tem um apelido do toque que é a doença do segredo, porque muitas pessoas se sentem muito envergonhadas e desmoralizadas por ter esses sintomas. Então, às vezes, elas não procuram ajuda, porque não querem se expor. Aí um familiar precisa ter esse papel de incentivar, tomar iniciativa, encorajar. E aí, se a pessoa topa, ela vem e vai bem no tratamento. Então, o ideal é que a pessoa queira se tratar. Mas hoje em dia, quando algum portador de toque expõe o caso no ambiente de trabalho, dependendo das pessoas, ele acaba tendo apelidos e isso prejudica inclusive o tratamento. A gente tem 2 tratamentos convencionais de primeira linha para o toque, o tratamento farmacológico e o tratamento psicoterápico. Então, o tratamento farmacológico ele se baseia no uso de antidepressivos. Depende de um acompanhamento medicamentoso para a vida toda, existe o suporte psicoterápico, o suporte da terapia ocupacional, que visa melhorar a autoestima do sujeito, o autocontrole, a autoconfiança, atividades que façam com que o sujeito supere a adversidade, mesmo que não tenha a cura da doença, mas que ele tenha um importante controle, que ele dê conta de recuperar sua vida social, sua vida profissional, sua vida familiar. Em geral, o tratamento é lento. O toque, antes de 12 semanas, a gente não pode dizer se um paciente respondeu ou não respondeu ao tratamento. Então, pelo menos 3 meses para avaliar a resposta ao primeiro tratamento. Essa demora na resposta, ela vale tanto para o tratamento farmacológico como psicoterápico. Dentro do consultório terapêutico, a gente visa o controle do toque. O que ele faz naquele momento é o que ele não tem controle. Se ele toma banho 8 horas por dia e a gente consegue, depois de 1 ano, que ele passa a tomar banho 1 hora por dia, ele teve um controle da vida dele, do qual ele vai poder usar aquelas 7 horas para fazer outras coisas. Para voltar a estudar, para voltar a interagir com amigos, para voltar a namorar, para voltar a ter relações com a esposa e os filhos. Então, a nossa meta no tratamento do toque é recuperar uma qualidade de vida, é tornar aquilo compatível com uma vida normal, fazer projetos de qualquer natureza, não é impeditivo de nada na vida da pessoa, mas é difícil dizer para um paciente, olha, você vai ficar zerado, porque é difícil obter essa situação. Eu quero ficar livre disso. Eu tenho urgência de ficar livre disso. Principalmente porque já faz mais de 1 ano que eu estou longe do meu filho, eu estou perdendo coisas boas que ele deve estar vivendo hoje. Às vezes bate a saudade assim, quando está distante assim, é complicado, mas hoje eu consigo me acalmar um pouco assim, porque eu não tinha outro jeito no momento de resolver isso. No próximo bloco, quando a ansiedade extrema transforma a vida das pessoas e as impede de frequentar lugares públicos.